E para todo o Brasil, começa agora o Rede TV News. Boa noite, Siqueira. Boa noite. Olá, boa noite. Em São Paulo, o policial de folga reage e mata criminoso durante tentativa de assalto. A ação aconteceu na manhã de domingo, na Avenida Almirante Delamare, em Heliópolis, na zona sul de São Paulo. Imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento registram quando dois bandidos chegam em uma moto e param no semáforo. O garupa desce e aborda o motorista de um carro preto que está no cruzamento. A vítima, um policial de folga, reage e atira no criminoso, que cai no chão. O outro bandido, que estava na moto, foge. Segundos depois, ele volta e tenta resgatar o amigo, que consegue se levantar, mas a moto não funciona. Ele então tenta abordar outro carro, mas sem sucesso. Finalmente, a moto funciona e o criminoso consegue fugir. De acordo com a polícia, os dois foram presos. O assaltante baleado foi socorrido, mas morreu no hospital. O irmão do deputado federal Gonzaga Patriota, do PSB, foi assassinado hoje em Petrolina, no sertão pernambucano. Quem tem as informações é a repórter Caroline Fernandes. A Polícia Civil de Pernambuco investiga o assassinato do motorista de aplicativo Hercílio Freire dos Santos, de 52 anos. Ele é irmão do deputado federal pernambucano Gonzaga Patriota, do PSB. O crime ocorreu hoje de manhã na cidade de Petrolina, sertão pernambucano, base eleitoral do parlamentar. A vítima tinha ido visitar um sobrinho e, ao sair de carro da casa dele, foi abordado por um homem de bicicleta, que já chegou atirando. O irmão de Gonzaga Patriota morreu dentro do carro e o criminoso fugiu. A motivação do crime e a identidade do suspeito são desconhecidas. Do Recife, Caroline Fernandes, para o Rede TV News. Polícia Federal investiga suspeita de lavagem de dinheiro de líderes do PCC assassinados no Ceará. A quantia passa de 8 milhões de reais. Imóveis e carros luxuosos. Tudo comprado com o dinheiro do tráfico de drogas. Essa é a suspeita da Polícia Federal para os bens utilizados por Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, o Paca, assassinados em 2018 no Ceará. Um dos imóveis luxuosos que era utilizado pelos líderes da facção fica neste condomínio na Lagoa do Uruaú, a 80 quilômetros de Fortaleza. Após a morte da dupla, a casa voltou a ser utilizada por Francisco Cavalcante Cidrão Filho, suspeito de ser laranja de GG e Paca. Outros dois imóveis que teriam sido adquiridos por GG do Mangue e Paca, aqui no Ceará, com nomes de laranjas, estão com os pagamentos atrasados e foram tomados pela Justiça. Os pagamentos deixaram de ser feitos após a morte da dupla. Os valores atrasados passam de R$ 250 mil. O valor total dos bens que a facção criminosa utilizava no Ceará chega a 8 milhões e meio de reais. Procurada, a Polícia Federal informou que não se manifesta sobre eventuais investigações em andamento. Em nota, a defesa de Francisco Cavalcante Cidrão afirmou que ele não sabia do envolvimento de GG e Paca com facções criminosas e que apenas cuidava de um dos imóveis da dupla. Policiais militares realizaram parto de emergência dentro de uma viatura em São Paulo. Segundo os policiais, a gestante estava a caminho do hospital quando o carro em que ela estava com o sogro quebrou e ela entrou em trabalho de parto. Policiais que passavam pelo local foram acionados e realizaram o parto ali mesmo, dentro da viatura. A mãe e a criança passam bem. Esse é o exemplo de trabalho e solidariedade da Polícia Militar Paulista, que, além do combate ao crime, presta serviços como esse que vimos. Como toda grande corporação, a PM tem seus problemas, alguns graves, mas corta em sua própria carne para tentar controlá-los. E subiu para 58 o número de mortos por causa das chuvas em Minas Gerais. A última vítima é uma menina de 10 anos que estava desaparecida após ser levada pela correnteza de uma cachoeira.
O rio que passa em frente à casa de Lucilene, em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, transbordou no dia 24 de janeiro. A água subiu tão rápido que a família ficou praticamente ilhada. A gente saiu com a água aqui, ó. Acima da cintura a gente saiu e foi tempo assim de eu tirar minha mãe correndo, levar para casa do meu irmão. Além de destruição e prejuízo, a enchente trouxe também problemas de saúde. Dor de cabeça demais, sabe? Ânsia de vômito, muito cansaço físico. Eu trabalho por conta própria, estou sem trabalhar até hoje. O caso mais grave foi o do marido dela. Edeilson chegou a ficar internado com suspeita de leptospirose. O deles teve alteração, só que liberaram, né? E no meu caso eu tive que ficar. Fiquei uma noite tomando soro e fiz o exame novamente. A maior preocupação é com a possibilidade da lama estar contaminada com rejeitos de minério. Eu nunca vi peixe morrer com água, primeira vez, sabe, de animal morto que a gente achou. Então isso está bem nítido que não é só água de rio, só água de chuva, não. A denúncia será investigada pelo Ministério Público de Minas Gerais. Em nota, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente disse que a fiscalização vai ser acionada. Aqui em Sabará, a Prefeitura fez um multirão para vacinar quem teve contato com a água e a lama da enchente. A imunização é contra 3 doenças: tétano, difteria e hepatite A. Entrou lá dentro da minha mercearia, entrei no meio do bar, tive que rapar lá, fiquei rapando a madrugada toda. E eu fui de bota toda protegida, mas mesmo assim tem que vir cuidar, né? Hoje, a Defesa Civil emitiu novo alerta para a possibilidade de temporais na Grande BH até a próxima quinta-feira. Até agora, 58 pessoas morreram em Minas Gerais por causa das chuvas. O corpo de um menino de 10 anos foi encontrado após ser levado pela correnteza de uma cachoeira em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte. 196 cidades já decretaram situação de emergência. A SEDAI ainda não conseguiu resolver o problema da água que abastece o Rio de Janeiro e municípios da região metropolitana. E muita gente está gastando o que não pode para comprar água mineral. Todos os dias, Jussara confere a qualidade da água. E, por enquanto, as alterações no cheiro e no sabor continuam. Há um mês, ela recorre à água mineral e já gastou cerca de R$400. É um gasto que a gente não vai ter retorno, né? A princípio, as contas continuam vindo no mesmo valor e esperamos que uma providência seja tomada. Odilon também vive a mesma situação. A revolta ficou ainda maior quando chegou a conta de água. Conta de R$ 1.342,56 chegou, como chega todos os meses, cobrando 40 metros cúbicos de água, que eu não uso 10 metros, né? Nós não temos esse consumo todo aqui. E eu tenho aqui 8, 10 funcionários trabalhando que eu preciso garantir a saúde deles. Então eu fui buscar essa água toda lá em Petrópolis. Por conta dessa crise, a procura pela água mineral aumentou bastante. Nesse estabelecimento, por exemplo, o estoque precisa ser reabastecido diariamente. Mesmo custando 20% a mais, estão sendo vendidos aqui cerca de 200 galões como este. O caminhão já chega aqui com água vendida. A gente não tem água aqui na loja, já tem água vendida aqui para quando chegar o caminhão, desce a mercadoria e já sai distribuindo tudo. Era uma média de 50, 100 por dia, hoje a gente vende mais de 200. A crise da água atinge a capital e a Baixada Fluminense desde o início do ano. No último dia 22, Witzel prometeu que em uma semana a situação voltaria ao normal, mas isso não aconteceu. Na semana passada, a companhia passou a colocar uma argila especial na lagoa usada para a captação da água. O produto iria reduzir a quantidade de fósforo, elemento químico que serve de alimento para as algas, mas a população ainda não percebeu o resultado em casa. Essas são medidas paliativas porque eu deveria, primeiro, melhorar a qualidade da água que chega, através da retirada desses esgotos que estão chegando lá na captação, e depois, eu acho que o ideal seria colocar o carvão como uma das camadas do filtro, de uma forma fixa. E o Ministério da Saúde atualizou há pouco o número de casos suspeitos de coronavírus aqui no Brasil. A repórter Renata Teodoro acompanhou a entrevista e tem as informações. Boa noite, Renata. Qual que é a situação desse momento, hein?
Oi, Gabi, boa noite para você, para o Boris e para todo mundo que está acompanhando a gente. Gabi, o número de casos considerados suspeitos diminuiu de ontem para hoje. Eram 16 e hoje são 14 casos suspeitos em 4 estados. 7 em São Paulo, 4 no Rio Grande do Sul, 2 em Santa Catarina e 1 no Rio de Janeiro. E o Ministério da Saúde tem frisado, tem ressaltado que não existe até o momento nenhum caso confirmado de coronavírus no Brasil. E o governo também decidiu trazer para o Brasil brasileiros que vivem em Wuhan, epicentro do vírus na China. Essa decisão ela foi tomada depois que alguns brasileiros postaram um vídeo nas redes sociais fazendo um apelo ao presidente Jair Bolsonaro. E aí, para viabilizar essa operação, uma medida provisória será enviada ao Congresso Nacional, estabelecendo também uma quarentena de 18 dias para esses passageiros que chegarem aqui no Brasil. Esses passageiros, eles devem ficar em uma base militar. E o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, ele citou 2 lugares que podem receber essas pessoas. Uma das instalações fica em Florianópolis, Santa Catarina, e a outra em Anápolis, em Goiás. E o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ele afirmou agora no final da tarde que seria melhor o governo enviar um projeto de lei e não uma medida provisória sobre o tema. E mais cedo teve reunião interministerial para tratar sobre a retirada dessas pessoas que vivem lá na cidade de Wuhan. Vamos ver na reportagem. A reunião no Palácio do Planalto serviu para os ministérios envolvidos na operação definirem a estratégia que será utilizada. A decisão mais importante foi a de reconhecer o estado de emergência em saúde pública. Normalmente, isso só é feito quando há confirmação de casos transmitidos dentro do próprio país. Mas o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que a medida é necessária para viabilizar o retorno dos brasileiros que estão em Wuhan. A cidade foi o local onde a epidemia do coronavírus começou. Nós vamos entrar no nível 3 por um ato discricionário do ministro da Saúde, para poder dar as condições dos demais órgãos poderem fazer, por exemplo, como que se faz um avião sair daqui e ir até a China, voltar, contratação, como se monta pessoas que vão ter que ser designadas para ficar no ambiente onde vai ser esse espaço de quarentena. Equipamentos, enfim, tudo que envolve um negócio desse, que é uma solução, uma situação totalmente de atipia para você poder fazer dentro das regras normais. O ministro, no entanto, não quis estabelecer um prazo para que os brasileiros retornem ao país. Eu não gosto de trabalhar com prazo, não. Não, eu já aprendi na minha vida que quando a gente fala prazo, a semana que vem, hoje, amanhã, a gente acaba sendo pautado pelo tempo. A gente vai fazer... O prazo será o prazo com que nós possamos fazer com a máxima segurança e com a máxima comunicação para vocês, com transparência, mas respeitando todos os trâmites que são necessários. De acordo com o governo, existem cerca de 55 brasileiros na região de Wuhan. 40 deles teriam demonstrado interesse em deixar o país asiático. Quem embarcar no voo de volta terá que ficar em isolamento em um local determinado pelo governo por 18 dias. Além disso, a tripulação responsável pela viagem terá que utilizar equipamentos de segurança para evitar uma possível contaminação. O cônsul-geral da China no Rio disse hoje que ainda não foi informado da decisão do governo de trazer os brasileiros que moram em Wuhan. Durante a entrevista, o cônsul-geral da China no Rio de Janeiro afirmou que o país vai respeitar a decisão de resgatar os brasileiros em Wuhan, mas mostrou surpresa porque até agora não houve contato entre os dois governos para tratar dos aspectos legais e de como será a operação de resgate. De fato, de acordo com o nosso conhecimento, o governo brasileiro ainda não confirmou a decisão de retirada dos cidadãos de Wuhan. O governo brasileiro vai tomar essa decisão ou não? Não sabemos, mas se tomar essa decisão, a China entenderá perfeitamente. Ontem, brasileiros que moram em Wuhan divulgaram um vídeo pedindo ajuda às autoridades para voltar ao Brasil. Eles se comprometeram a passar por uma quarentena. Escrevemos-lhes esta carta para solicitar o auxílio do governo brasileiro no retorno ao nosso país. Cidadãos dos Estados Unidos, da Itália, França, Reino Unido e Japão já foram retirados de Wuhan via aérea.
e já chegaram nos seus países de origem. Afirmamos também estarmos plenamente dispostos a passar pelo período de quarentena e observação após a nossa chegada ao Brasil. O cônsul-geral também questionou se o ideal não seria a permanência dos brasileiros em Wuhan. Desse modo, eles seriam acompanhados e monitorados por médicos e cientistas chineses, que no momento estão mais preparados para lidar com os casos de infecção pelo coronavírus. Além disso, segundo o governo chinês, cientistas já conseguiram isolar o coronavírus e agora trabalham no sequenciamento genético em busca de uma vacina. Estamos organizando um grupo de especialistas de nível mais alto para fazer o estudo e o desenvolvimento da vacina. Mas todos nós sabemos que vacina é uma coisa muito séria. Não podemos produzir uma coisa sem eficácia, mas tenho confiança que dentro de um prazo curto vamos ver a vacina nascer. Finalmente, as autoridades brasileiras estão se movimentando e preparando o país para uma possível chegada do coronavírus. Tudo precisa estar preparado, desde a infraestrutura até o atendimento, inclusive a legislação que o governo federal diz estar providenciando, que permita a quarentena, porque hoje nada obriga alguém a ficar isolado devido ao perigo de uma doença contagiosa. Subiu para 6 o número de mortes que podem estar relacionadas ao consumo da cerveja da Baker, em Minas Gerais. Há uma quinta vítima, essa quinta vítima é um juiz. João Roberto Borges tinha 74 anos e estava internado neste hospital de Belo Horizonte desde o dia 12 de janeiro. Durante os 20 dias de tratamento, o quadro de saúde do advogado e juiz do trabalho piorou e ele morreu nesta madrugada. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal, onde vai passar por necrópsia para determinar a causa da morte. Familiares que estiveram no local saíram sem falar com a imprensa. Segundo pessoas próximas ao juiz, ele chegou a ser alertado sobre o risco de contaminação, mas mesmo assim decidiu consumir a bebida. Essa é a 6ª morte que pode ter relação com a cerveja Belo Horizontina. Em um dos óbitos, a presença da substância tóxica foi confirmada por exames. Um outro homem que estava internado em Belo Horizonte morreu no último sábado, mas a identidade dele não foi divulgada. No total, 30 pacientes apresentaram os sintomas de intoxicação por dietilenoglicol, substância encontrada em 41 lotes de 10 cervejas produzidas pela Baker. Os casos estão sendo investigados pela Secretaria de Estado de Saúde, Ministério da Agricultura e Polícia Civil. Toda a fabricação da Baker está interditada. A cervejaria informou que continua colaborando com as autoridades e prestando assistência para os familiares e pessoas com suspeita de intoxicação. A polícia pediu hoje a prisão preventiva de um terceiro suspeito de participação na morte da família encontrada carbonizada dentro do carro em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. A filha do casal e a namorada dela foram interrogadas novamente. Como nos depoimentos anteriores, as duas negaram participação no crime. O advogado delas disse que ainda não teve acesso aos autos e que elas só vão falar em juízo. Ana Flávia e Karina estão presas temporariamente por 30 dias. Outros 3 homens são procurados pelos investigadores. Fotos mostram como a casa ficou após a ação dos criminosos. Uma TV foi roubada da sala. Na cozinha, havia alimentos espalhados na pia e em uma panela. Marcas de sangue também foram encontradas. O irmão de Flaviana afirmou hoje ter certeza do envolvimento das jovens. Eu sinto a dor no coração de falar isso, mas eu, Flávio, dizendo, tenho muita certeza que as duas têm envolvimento foram mentoras e executoras do crime com participação de uma ou mais pessoas. Eu acredito que foi ganância por dinheiro, infelizmente falta de Deus no coração, falta de vergonha na cara e falta de amor e respeito à família. Os corpos do casal Romuilke Gonçalves e Flaviana Guimarães, além do filho caçula Juan Vitor Gonçalves, de 16 anos,
foram encontrados carbonizados na última terça-feira no porta-malas do carro da família, numa estrada de terra em São Bernardo do Campo. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro cumpriu a agenda em São Paulo. Durante o evento, ele criticou estados do Nordeste e Sudeste que rejeitaram o projeto das escolas cívico-militares do Ministério da Educação. Bolsonaro chegou pela manhã ao Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, para o lançamento da pedra fundamental do Colégio Militar, que deve ficar pronto no fim de 2022. O presidente Jair Bolsonaro aproveitou o evento para criticar 8 governadores do Nordeste e 2 do Sudeste, que rejeitaram o projeto das escolas cívico-militares, uma de suas promessas de campanha. 8 dos 9 governadores do Nordeste não aceitaram a escola cívico-militar. Para eles, a educação vai indo muito bem, formando militantes e desinformando, lamentavelmente. Aqui no Sudeste também, tivemos 2 governadores que não aceitaram. Entendemos perfeitamente. A questão político-partidária não pode estar à frente da necessidade de um país. Ao lado de Bolsonaro estavam o ministro da Educação, Abraham Weintraub, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional e a atriz e nova secretária especial da Cultura, Regina Duarte. Os filhos do presidente, deputado Eduardo Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro também estavam presentes. Questionado sobre a conclusão do inquérito da Polícia Federal, que isentou Flávio dos crimes de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica em negociações de imóveis e declarações de bens na eleição de 2018, o presidente não quis comentar. Pergunta para a PF, pergunta para a PF. Pergunta para a PF. Eles arquivaram Eu não me meto nas pessoas do judiciário. Já o filho, Flávio, postou nas redes sociais: quando a investigação é isenta, esse é o único resultado possível. Em seguida, Bolsonaro visitou o Centro de Preparação de Oficiais de São Paulo, também na Zona Norte. No início da tarde, Bolsonaro participou de um almoço com o presidente da Fiesp, Paulo Scaff. Também estiveram presentes presidentes de sindicatos e empresários de diversos segmentos. Durante o evento, Bolsonaro comemorou a atual situação econômica do país e disse que é o momento de se aprofundar nas reformas. O Brasil não está dando certo, o Brasil já deu certo. Nós vamos agora aproveitar o êxito, obviamente, buscar ir mais fundo nas reformas, de modo que cada vez mais os senhores se vejam livres do peso do Estado. O Estado tem que se fazer presente para mediar alguma coisa e para não dificultar a vida de quem queira realmente produzir em nosso país. O presidente da Fiesp, Paulo Scaff, peso pesado do empresariado paulista, está de olho na sucessão no estado de São Paulo e se coloca como possível candidato de Bolsonaro, apoiando ostensivamente o presidente. E Onyx Lorenzoni hoje apresentou uma informação preciosa de que ele continua, depois de conversar com o presidente, claro, que ele continua na Casa Civil e também garantiu a permanência do ministro da Educação, Abraham Weintraub. E no meio dessas permanências é prudente colocar a seguinte expressão, entre aspas, por enquanto. O Supremo Tribunal Federal também retomou os trabalhos hoje. Durante a cerimônia de abertura do ano judiciário, o presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, disse que o STF vai continuar dialogando com os outros poderes para pacificar conflitos. Diante do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, dos presidentes da Câmara e do Senado, além de ministros de Estado, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, defendeu os gastos do Judiciário, que, segundo ele, são baixos se considerado o serviço prestado. O presidente do STF afirmou ainda que a Corte irá atuar para pacificar conflitos entre os poderes. Em 2020, permaneceremos empenhados e destemidos em garantir os direitos fundamentais,
as liberdades públicas e moderar e pacificar os grandes conflitos do país, como forma de promover a segurança jurídica necessária à retomada do desenvolvimento. Toffoli ainda defendeu que o Poder Judiciário tenha previsibilidade e segurança jurídica. E é óbvio que em todo colegiado há divergências, porque a razão de ser é a multiplicidade das visões que somam e trazem ao fim e ao cabo a síntese daquilo que deve prevalecer como uma somatória das diferentes visões, como sempre nos lembra o nosso ministro Marco Aurélio. O próprio presidente do STF se vê diante de um conflito interno. Durante o plantão judiciário, uma decisão dele que estabelecia o início da utilização do juiz das garantias em 180 dias foi derrubada. O vice-presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, revogou e suspendeu a medida até que o plenário decida sobre o uso de um segundo juiz nos processos. O juiz das garantias não é o único tema importante que deve ser analisado pelo tribunal este ano. Em fevereiro, está previsto o julgamento da validade da tabela do frete dos caminhoneiros, criada em 2018. Também devem estar na lista questionamentos à lei de abuso de autoridade, reforma trabalhista e mini-reforma eleitoral. O governo lançou hoje a Campanha Nacional de Prevenção de Gravidez na Adolescência. Cerca de 1.000 jovens dão à luz todos os dias no Brasil. Com o slogan Adolescência Primeiro, Gravidez Depois, a campanha dos Ministérios da Saúde e da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos quer alertar as jovens e as famílias sobre os problemas causados pela gravidez na adolescência. Em 2018, meninas entre 15 e 19 anos deram à luz a mais de 400 mil crianças. No Brasil, a cada 1.000 adolescentes, 70 são mães. Valor superior aos índices registrados no mundo e na América Latina. O governo espera reverter esse cenário com informação. A campanha será veiculada durante todo o mês de fevereiro na internet, incluindo redes sociais e em veículos de comunicação. O Congresso Nacional iniciou hoje o ano legislativo de 2020. Entre as prioridades do ano estão as reformas tributária e administrativa. Diante de um plenário esvaziado, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, entregou a mensagem do presidente Jair Bolsonaro ao Congresso. O ato marca o início dos trabalhos na Câmara e no Senado. No texto lido pela primeira secretária do Congresso, deputada Soraya Santos, foi feito um balanço do ano passado e foram listadas as prioridades para 2020. Podemos citar o projeto da reforma tributária, do contribuinte legal, do programa Verde e Amarelo, da independência do Banco Central, da privatização da Eletrobras, do plano de promoção do equilíbrio fiscal, do novo marco legal do saneamento e do Plano Mais Brasil. Um dos principais desejos do governo e desafios do Congresso, a reforma tributária também marcou presença nos discursos dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. A reforma tributária esperada há quase 30 anos é tão necessária para o crescimento brasileiro. Mas para dar andamento à reforma tributária, Câmara e Senado precisam entrar num consenso sobre qual proposta será votada. As duas casas têm propostas diferentes e ainda não há um acordo sobre qual delas será priorizada. A expectativa é que uma comissão especial será instalada na Câmara na próxima semana e o relator, deputado Aguinaldo Ribeiro, irá unificar as propostas. Depois disso, o governo ainda vai enviar sugestões ao Congresso. Há um compromisso do Congresso Nacional com a reforma tributária para que possa ser aprovada ainda no primeiro semestre. Vamos participar do debate e da discussão sobre a reforma tributária com a nossa proposta, que procura fazer justiça tributária, garantir que os mais ricos contribuam mais para os impostos no Brasil. Outra reforma muito citada pelo governo e esperada pelos parlamentares é a administrativa, que mudará as regras do funcionalismo público. No entanto, o texto ainda não foi enviado ao Congresso e sequer foi citado na mensagem presidencial. Ela está no contexto de que nós continuaremos reformando o Brasil. E nós já falamos, o ministro Paulo Guedes, várias pessoas do governo já falaram, deverá vir, muito provavelmente,
uma PEC conceitual tratando da reforma administrativa para os novos funcionários. Outros temas que já estão em tramitação e deverão dominar as discussões são as propostas de emenda à Constituição que alteram a forma como os impostos são divididos entre os estados e municípios, o chamado Pacto Federativo, e também a regra de ouro, que impede que o governo faça dívidas para pagar despesas de custeio, como salários e aposentadorias. Congresso tem pela frente um grande desafio. Não pode se perder na pequena política. E mais, vai ter que discutir esses temas importantíssimos em pleno ano eleitoral. O presidente Jair Bolsonaro anunciou que vai apresentar ao Congresso um projeto de lei para alterar a cobrança de ICMS dos combustíveis. Bolsonaro disse que mesmo após 3 reduções seguidas nos preços da gasolina e do diesel nas refinarias, os custos nos postos não diminuíram porque os estados calculam o ICMS sobre os preços médios das bombas. Governadores de 22 estados não aceitam a mudança e dizem que a União é que deve abrir mão das receitas de PIS, COFINS e CID, resultantes de operações com combustíveis. A chance desse projeto ser aprovado é igual a 0. Os governadores de estado não vão doar de mão beijada cerca de 20% de sua arrecadação, ainda mais em ano eleitoral. Uma pesquisa divulgada pela Universidade Federal de São Paulo indica que quase metade dos frequentadores da Cracolândia compra drogas com dinheiro de roubos. A pesquisa aponta ainda que apenas na região central o tráfico fatura quase 10 milhões de reais por mês. Essa cena se repete há muito tempo nas ruas da região central de São Paulo. A área virou um dos principais pontos de vendas e uso de drogas da capital paulista. Um estudo da Universidade Federal de São Paulo traçou o perfil dos usuários que vivem na Cracolândia. Por dia, são 1.680 pessoas, com picos de até 2.000 frequentadores. 70% são do sexo masculino, com média de idade de 36 anos. Mais da metade é de fora de São Paulo. De acordo com a coordenadora da pesquisa, o número de usuários identificados indica uma estabilização em relação ao último levantamento realizado há 2 anos. O que acontece quando diminui a quantidade de usuários é que muitos desses que estão propensos e que estão abertos, eles de fato saem, mas tem sempre um terço chegando. Então acaba sempre nessa mesmo balanço de usuários, de 1.000, 1.500, 1.800 que a gente tem visto. Então é como se fosse uma torneira que não está fechando. O estudo apontou que há 1 ano a grande maioria dos frequentadores tinha uma vida diferente. 78% moravam em suas casas ou com familiares antes de começarem a viver na Cracolândia. O estudo sugere que essa situação não é apenas uma consequência das condições sociais, mas o agravamento da dependência química, que fez os usuários buscarem um local para o uso da droga. Segundo os usuários, a região oferece disponibilidade da droga, segurança entre os frequentadores, preço e liberdade para o uso. O estudo ainda mostrou que 46% dos frequentadores compram drogas com dinheiro de roubos e furtos. A estimativa é que, por ano, o tráfico gera uma movimentação financeira estimada em quase 10 milhões de reais na região da Cracolândia. Não adianta pensar só em saúde, não adianta pensar só em social e restabelecer trabalho e vínculos sem pensar na saúde, e não adianta a gente pensar só em segurança, muito menos. Então as coisas têm que ser intersetoriais para que elas funcionem lá dentro. As várias promessas de resolver a questão da Cracolândia deram com os burros na água. E além da Cracolândia do centro da cidade, há outras menores espalhadas por vários bairros. Nenhum país no mundo resolveu a questão do tráfico. Enquanto as polícias enxugam gelo tentando reprimir os traficantes, sobra um problema humano gravíssimo: as vítimas dependentes de drogas. É necessário, é preciso, é urgente assistir essa gente, e isso o Brasil faz muito mal e porcamente. Isso é uma vergonha. E o Rede TV News fica por aqui. Boa noite. Uma ótima noite para você e até amanhã.